Bom dia, terça-feira, 12 de dezembro, título da lição: Em Tiro e Sidom. Algumas informações adicionais importantes. Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangelhos, são chamados de sinóticos, palavra que significa a mesma visão, porque têm muitos elementos em comum e apresentam a história de Jesus de maneira muito parecida. Os três têm mais ou menos a mesma estrutura e têm várias histórias que se repetem. O Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico, porque é bastante diferente dos outros três. O estudo de hoje apresenta a mesma história descrita por Mateus e Marcos, e os estudiosos creem que Mateus foi escrito para um público judeu e que Marcos foi escrito para os gentios, porque ele explica o valor das moedas, 12, verso 42, já que seus eleitores evidentemente não estariam familiarizados com tais valores. Marcos explica também a Páscoa judia, 14:12, os costumes dos fariseus, 7, do verso 3 ao 4, traduz várias palavras e expressões aramaicas, 5:41, 7:34, 15:34. Nenhuma dessas explicações teria sido necessária para os leitores da Palestina. E, ao mesmo tempo, o escritor Marcos era obviamente judeu, porque ele conhecia muito bem o aramaico e estava familiarizado com o Antigo Testamento. É útil saber essa diferença ao estudar os evangelhos. Mateus 15, 22 a 28 e Marcos 7, 24 ao 30. Leamos os textos. E uma vez lido, que diferenças podemos perceber no modo como a mulher foi retratada? Observe que Mateus menciona a nacionalidade dela, cananeia. Marcos é levado pelo Espírito Santo a usar termos adicionais para descrevê-la, como grega ou estrangeira, e em seguida ainda dá mais informações. Ela era de origem cirofenícia. É a única vez que esse termo é usado na Bíblia. O público de Mateus, os seus leitores, veria essa mãe como uma pagã desprezada. Os cananeus como um povo que adorava ídolos, cujo estilo de vida e práticas malignas por muito tempo foram uma pedra de tropeço para a nação de Israel, iria levá-los a considerá-la como uma mulher desprezada. Nem os discípulos de Cristo consideravam a possibilidade de que essa mulher tivesse fé e que fosse parte do reino de Deus. Já os gentios não tinham a mesma experiência que os judeus possuíam com os cananeus, mas certamente eles iriam se identificar com essa mulher, e ela seria vista por eles como uma grega cirofenícia de origem e uma mãe amorosa, preocupada com o destino da filha, e que queria que o mestre a curasse independentemente de sua etnia ou nacionalidade. Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Ele recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios judeus. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse. Só que o uso diminutivo na expressão de Jesus, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, parecia atenuar em parte o sentido depreciativo do vocábulo. Os judeus acreditavam que as bênçãos da salvação seriam desperdiçadas se fossem concedidas aos gentios. A mulher bem poderia ter desanimado pela aparente atitude de desprezo que Cristo assumiu para com ela, mas Jesus estava ciente de que a fé da mulher não faltaria. A mulher, por sua parte, demonstrava estar segura de que Cristo poderia conceder o que o seu coração desejava, se tão somente Cristo quisesse. E o simples fato de que Jesus tratasse o assunto com ela, em vez de despachá-la bruscamente como teriam feito os rabinos, deu a ela ânimo para acreditar que Jesus iria atender o seu pedido. E a voz do mestre não demonstrava nenhum traço de impaciência e o seu rosto só revelava a serena dignidade e infinita ternura que sempre Cristo deixava transparecer. E essa notável mulher, ela estava pronta a localizar-se em qualquer nível social que Cristo lhe pudesse atribuir, sem nem sequer questionar ou se ofender, se tão somente recebesse a cura da sua filha. Então, disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28. E assim como tinha ocorrido no caso do filho do nobre, lá em João 4, 43 a 54, e com o servo do centurião, em Lucas 7, do 1 ao 10, a filha da mulher cananeia foi curada à distância. Não foi preciso a presença imediata de Jesus. E como havia ocorrido nesses outros casos, a cura foi imediata e completa.
Jesus queria impressionar os discípulos quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles mesmos lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender o pedido da mulher cananeia. Que maravilhosa história! Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.